na minha opinião, quais seriam as minhas motivações hoje para mudar para Santa Catarina? Porque, galera, tem oportunidades, tem muita chance de você mudar de vida, porém não é fácil e eu acho que não é qualquer situação que você deve levar em consideração para mudar para cá. Fala galera, Jonathan aqui e hoje eu queria bater um papo com vocês sobre quais situações eu acho que seria interessante eu mudar para Santa Catarina. Que tipo de situação eu deveria estar passando para que justificasse a minha mudança aqui para esse estado, né, para essa cidade, para as cidades aqui de Santa Catarina. E no meu caso, né, na minha opinião, é o que valeria a pena, né? Por exemplo, tem muita gente que vem por diversos fatores, né? Alguns vêm por questão de saúde, outros vêm por questões de segurança pública, né? Outros vêm porque simplesmente querem, né, mudar de cidade, querem viver uma experiência nova em outro lugar do país. E tem pessoas que vêm por conta de oportunidades de emprego ou oportunidades de, sei lá, matrimônio. Tem N situações, né? Na minha opinião, o que me faria mudar, por exemplo, do Amapá para Blumenau ou para qualquer cidade aqui de Santa Catarina, em qual sentido? Para quem não sabe, né, quem não segue meu canal ainda há muito tempo, eu já falei em alguns vídeos por que eu quis mudar para cá, quais foram os motivos básicos assim para eu e minha família hoje estarmos aqui. Então, se você quiser ver, vai nos vídeos atrás aí, né, nos vídeos passados do canal que eu falo sobre quais foram os motivos que fez com que cada um dos meus familiares tivesse a vontade de vir para cá. Então, mas meu principal motivo de mudar para Santa Catarina é porque eu me sentia preso no Amapá, né? Quem não sabe, o Amapá é uma ilha, não tem ligação por terra para nenhum outro estado do Brasil, né? O Amapá ele é cercado por rios, Rio Iapoque lá ao norte, Rio Jari ali no oeste e o Rio Amazonas ali no nordeste, né? do estado. E não tem nenhuma ponte que ligue o Amapá ao Brasil. Então eu me sentia muito trancado ali e eu tinha a curiosidade de conhecer a cultura do sul do Brasil, eu tinha curiosidade de sentir as diferenças climáticas. Então esse foi o principal motivo para que eu quisesse mudar, né? Mas como eu vim com a família toda, então cada membro da minha família tinha um motivo maior, mais forte, né? E eu conto isso em outros vídeos. Então, na minha opinião, quais seriam as minhas motivações hoje para mudar para Santa Catarina? Porque, galera, tem oportunidades, tem muita chance de você mudar de vida, porém não é fácil e eu acho que não é qualquer situação que você deve levar em consideração para mudar para cá. Eu falo em outros vídeos também, tipo, se você tem casa própria, se você tem um emprego que te garanta o viver bem, se você tem condições de colocar seu filho numa escola boa, ou se você tem condições de pagar, por exemplo, a segurança morando num condomínio, ou então se você tem condição de pagar um plano de saúde, cara, não tem por que você vir para cá, a menos que você queira ter experiência, assim como eu queria, né? Assim como eu queria ter a experiência de viver aqui, eu acho que nesse sentido vale a pena se você quiser ter a experiência. Mas se você tiver todas essas coisas aí e você viver bem, ter estabilidade no emprego, ter casa própria, seus familiares todos no mesmo lugar, velho, eu acho que não vale a pena você ter esse trabalho sem que você queira passar pela experiência de viver aqui. Então, nesse caso eu não viria, se eu tivesse todas essas coisas e não quisesse ter essa mudança, né, essa experiência. Pois então, um dos motivos que eu viria para Santa Catarina era se eu tivesse me formei em Direito, me formei em Engenharia, me formei em Medicina, me formei em Odontologia, me formei em Administração e por acaso, anos depois eu ainda não consegui meu primeiro emprego. Cara, nesse sentido, eu mudaria de estado
independente se eu tivesse casa, se eu tivesse, né, uma família bem estruturada, um lugar bem estruturado, para eu ter a experiência de colocar em prática a minha formação. Eu sairia do estado do Amapá tranquilamente se eu tivesse nessa situação, de estar formado há muito tempo, há mais de um ano, mais de 2 anos, e não ter conseguido ainda colocar em prática, ter colocado em prática ainda o curso que eu estudei. Então eu viria para Santa Catarina nesse sentido. Se eu tivesse formação acadêmica, ainda não tivesse atuado na minha área de formação. Isso aí seria um dos motivos que faria eu vir sem problema nenhum. Outra situação, nunca tive experiência profissional nenhuma e não consigo porque eu não tenho experiência na minha cidade. Como eu já contei, eu acho que no vídeo passado, eu consegui o meu primeiro registro em carteira, né, minha primeira assinatura na carteira de trabalho com 21 anos, depois de ser um profissional gabaritado dentro da construção civil, né? Eu fazia um pouco de tudo ali, eu trabalhava, eu sou capacitado, digamos assim, com toda a humildade, não estou querendo me gabar, mas eu consigo construir a casa inteira. Você está entendendo? E com 21 anos eu já fazia de tudo, né? Eu já trabalhava em várias áreas ali dentro da construção civil e não tinha experiência. E por não ter experiência, as empresas não queriam me contratar como pedreiro, ou como carpinteiro, ou como, sei lá, auxiliar de orelha, só como orelha seca mesmo, aquele cara que, iniciante ali na obra, só sabe mesmo levar o carrinho de mão, carregar pedra, essas coisas. Então, eu tive que entrar na primeira empresa que eu tive registro em carteira como auxiliar de servente, né? Orelha do orelha. Então, galera, nesse sentido, eu mudaria de estado. Se eu nunca tivesse tido experiência nenhuma e eu tivesse a oportunidade de vir para Santa Catarina, eu viria sem problema. Aqui eu encontrei já, não vou dizer nem dezenas de pessoas, mas muitas pessoas que chegaram aqui com mais de 30 anos, nunca tinham tido experiência nenhuma em carteira e conseguiram o primeiro emprego aqui, com áreas que, por exemplo, lá no Amapá precisaria ter registro, ter curso, por exemplo, caixa de operador de caixa. Lá no Amapá, para você ser operador de caixa, você tem que ter curso, sabe? E aqui os caras, eles contratam a pessoa sem experiência nenhuma e dão um treinamento pro cara ali, tipo 1 dia, 2 dias, e o cara vira caixa, operador de caixa. Isso é só um exemplo, mas existem várias áreas aqui de atuação que as pessoas não precisam ter experiência e muito menos eles se importam. Por exemplo, o cara tem 35 anos, nunca teve uma experiência nenhuma. Pô, lá no Amapá, 35 anos tu nunca teve experiência nenhuma, cara, não tem o curso, desculpa, mas não vai ser contratado. Então, nesse sentido, eu mudaria de cidade, eu mudaria de estado, se eu já tivesse mais de 30 anos, sem experiência nenhuma na carteira e ainda tivesse cru ainda, não tivesse nenhuma profissão. Eu viria sem problema para tentar entrar no mercado de trabalho. Essa é a segunda, né? Então, e a terceira coisa, galera, que eu faria, que eu mudaria em termos de estudar, né? De me formar, de procurar áreas na educação que me desse mais bagagem para eu conseguir um emprego. Por exemplo, aqui no estado de Santa Catarina, você tem um leque muito amplo de profissões que você começa no ensino médio, fazendo os cursos técnicos, e você já se forma como um técnico, como uma pessoa gabaritada para atuar naquela área. Por exemplo, técnico em sistemas de computação, né? Sistemas, né? Programador, técnico em informática, técnico em enfermagem. Aqui a juventude ela tem mais oportunidades de desenvolver ali, né, uma profissão desde o ensino médio e já sair do ensino médio formado e atuando dentro da área que ele
né, foi estudado, né, que ele estudou para fazer aquilo. Então, se fosse nessa situação, eu sairia para estudo. No mais, eu acho que não tinha muita necessidade. Por exemplo, como eu já falei, tem gente que vem fugindo da periculosidade, né, da violência. Eu não passava, nunca tive problema com violência no Amapá, mas teve familiares meus que passaram. Minha mãe foi assaltada, minha irmã, minha cunhada, meu sogro. Então, assim, não me afetava, mas afetava a minha família. Logo, de certa forma, me atingia. Então, nesses 3 casos aí, eu mudaria sem problema nenhum para Santa Catarina, se eu não tivesse bem estruturado lá no Amapá. Beleza, galera? Espero que eu tenha ajudado um pouco a minha experiência e, de certa forma, aberto um pouco ali a tua visão para saber se vale realmente a pena vir para cá ou não, dependendo da tua situação, né? Como eu falo, eu não te conheço, não sei qual é a tua necessidade, mas eu tinha a necessidade de me sentir livre e também de ter essa experiência de viver num clima diferente, como hoje está 22 graus. Ontem estava 40 graus, hoje está 22. Beleza? Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, aciona o sininho de notificações, deixa teu comentário aí o que você gostaria de saber. Assim que eu puder, assim que eu tiver mais tempo, eu faço um vídeo exclusivo para o que você pedir. Beleza? É nóis, valeu, tchau!